Então é assim, ó, uma dúvida muito comum, né? Que as pessoas compram a nossa receita, né? E elas percebem ali que algumas das receitas não vão fermento. Normalmente o pão de ló, ele não vai mesmo fermento. Por quê? Porque o fermento nós só vamos utilizar quando vai líquido na massa. Quando não vai líquido na massa, nós não usamos fermento. Porque o crescimento da massa, quem faz é o ovo, né? Então o ovo sempre a gente vai se atentar a ter um ovo de boa qualidade. Depois eu vou falar sobre a qualidade dos ingredientes, que é um dos fatores importante e relevante para uma qualidade boa da massa, né? Mas no caso do fermento, da massa de pandeló, a gente não usa porque não vai líquido. Por que que eu não coloco líquido no pandeló? Né? Que a pessoa não vai leite, não vai água, não vai óleo, não. Por quê? Porque o líquido normalmente ele tira a estrutura da massa. E o pão de ló, ele é uma massa que a gente utiliza para fazer bolos de festa, ou seja, bolos recheados. Então a gente precisa umedecer essa massa. Então, se eu tenho uma massa que não tem estrutura, quando eu umedeço ela, depois ela se desfaz quando eu coloco o peso do recheio em cima. Então, quando eu faço a massa, eu não coloco o líquido, tá bom? Então é por esse motivo. Já existe algumas massas que eu coloco líquido, porque o líquido o que ele faz na massa? Ele deixa a massa mais fofa, mas ele deixa tão fofa que ele perde essa estrutura que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma massa para bolo no pote, aí tem que ser uma massa mais fofa, uma massa sem estrutura, uma massa que esfarela. Aí vocês vão perceber que eu coloco bastante líquido, aí eu coloco o fermento. Tá? Então, essa é uma dúvida muito comum, né, que as pessoas têm. Vai líquido, vai fermento. Não vai líquido, não vai fermento. Se eu quero uma massa estruturada, quanto menos líquido eu coloco, mais estruturada ela fica. No meu caso do pandeló, eu coloco zero de líquido, tá? E uma das coisas importantes, obviamente, está no peso, né? Então vocês podem perceber que na apostila eu não coloco nada em xícara, em colher, nada. Por quê? Porque nós precisamos o peso adequado. Porque o peso adequado é o equilíbrio para que a massa dê certo, né? Então, usem a apostila do jeito que está os ingredientes, as quantidades. Se é 100 gramas, é 100 gramas. Se é 200 gramas e assim por diante, tá bom? Então, é só essa deixa aí que eu tô passando para vocês, porque que as minhas massas, algumas vai líquido e a outras não vai líquido. Umas vai fermento e a outra não vai fermento.